Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, Mais Saúde hoje falando de um tema que, assim, qual a diferença entre aquela dor de cabeça normal que eu tenho, doutora, né? Porque às vezes na anamnese a gente pega a gente falando assim, quando pergunta se tem dor de cabeça, mas ao mesmo tempo tem também a famosa enxaqueca. Então, para falar desse universo de dores de cabeça, cefaleias, enxaqueca, nada melhor do que a doutora Denise Carreiro, que já está ali sentadinha esperando por mim. E, mais uma vez, Denise, super obrigada de você estar aqui. Foi seu último livro, né? Lançado, foi a respeito de enxaqueca. Nós fizemos um programa bárbaro no Mais Saúde, lá da rádio, mas hoje vamos fazer um melhor ainda da TV. Vamos lá. E até um pouco por causa disso, né, Gisela? Porque a gente cansa de ouvir o paciente perguntar para o paciente, você tem dor de cabeça? Normal, né? Eu tive um paciente que ele me falou no retorno seguinte, que teve um dia, depois de umas 2, 3 semanas que ele começou a orientação, que ele acordou a mulher no meio da madrugada. Ele acordou a mulher e fazia assim, eu não tô com dor de cabeça. Jesus! E ela fazia assim, sei, e aí? Você não tá entendendo? Eu não tô com dor de cabeça, eu não me lembro sem dor de cabeça. Olha. Né? Então, existe um processo, mais uma vez, quando eu fui pesquisar para poder escrever o livro, você encontra todas as causas possíveis e imagináveis, menos qualquer relação com a alimentação. Então você tem assim, tá bom, vai um álcool ou, né, uma tiramina presente, né, nos queijos, alguma coisinha assim, mas muito en passant. A relação efetivamente de todo o processo alimentar que desencadeia os processos que levam à enxaqueca, se você não tem essa relação em lugar nenhum. Muita gente não faz a relação entre alimentação e qualquer coisa, né? É raro. E quando ela vai no médico, ele também não faz. Pois é, né? Então, nunca foi ensinado isso a ela. Não, né? Não é ensinado e pelo muito que eu pesquisei realmente para escrever, você tem assim, os fatores que desencadeiam enxaqueca são processos inflamatórios, são estresse oxidativo, são disfunção mitocondrial, falta de energia para as células, todos esses fatores são relatados como causa. Muitas vezes o pessoal coloca assim, jejum prolongado e não a hipoglicemia, né? Enfim, mas até pela relação do jejum prolongado à hipoglicemia, ativação do CGRP, que é o nervo aqui do trigêmeo. Então você vê todos esses fatores como sendo relacionados ao desencadeamento da enxaqueca. Mas o que a alimentação tem a ver com a inflamação, com o estresse oxidativo, com a disfunção mitocondrial, com a ativação do CGRP? É isso que não é colocado em lugar nenhum. Então, mais uma vez, o que a gente faz todos os dias, várias vezes ao dia, é comer, né? E esses alimentos, se eles tiverem uma composição aonde essas proteínas são de difícil digestão, ou eles contenham substâncias que são excitatórias de célula nervosa, a hora que substâncias pró-inflamatórias, ou mesmo essas substâncias excitatórias fizerem essa excitação da célula nervosa, ela leva, quando você fala excita a célula nervosa, quer dizer que abre o canal de cálcio e entra informação na célula. Quando isso acontece, a célula vai ter que processar essas informações. E para isso é um gasto energético muito grande. Só que esse próprio processo inflamatório leva a estresse oxidativo, aumento de radicais livres. Imagina isso com a deficiência de nutrientes antioxidantes e a deficiência de um nutriente fundamental nesse processo, que é o magnésio. Porque o magnésio é o bloqueador natural do canal de cálcio. Então, quando você excita a célula nervosa e ela abre o canal de cálcio para receber a informação, eu preciso bloquear ele na hora certa, porque senão a célula não sabe lidar com aquilo. Quando falta o magnésio, uma substância excitatória da célula nervosa, como aspartame, glutamato, cafeína, feniletilamina contida, por exemplo, no chocolate, excita a célula nervosa, você tem a informação e tem que bloquear. Na falta do magnésio, essa substância é 10 vezes mais excitatória. Então, a hora que excita a célula nervosa e ela precisa de uma demanda energética,
o processo oxidativo e a deficiência nutricional leva a uma disfunção da energia. Por isso é chamado de disfunção mitocondrial. A célula não responde energeticamente. Então eu tenho uma demanda de energia e ao mesmo tempo a célula não consegue responder. Isso leva a um processo chamado de depressão alastrante cortical. E isso é uma das maiores causas do desencadeamento da enxaqueca, principalmente com aura. Né? Então, é ao mesmo tempo um processo inflamatório e uma falta de energia para essa célula. E a gente tem alguns processos, como, por exemplo, hipoglicemia, né? Falta de energia para o sistema nervoso central, faz o organismo aumentar a produção de catecolamina, são os hormônios do estresse, para produzir cortisol, para fazer neoglicogênese, para aparecer glicose de algum lugar para o cérebro não pifar. Cérebro não tem reserva de energia. Então, se falta energia, ele tem que arrumar. E ele vai fazer isso ativando esses hormônios do estresse. Toda vez que ativa esses hormônios do estresse, eles fazem uma vasoconstrição do sistema nervoso central, seguida depois de uma vasodilatação, onde pode desencadear a dor de cabeça. Porém, ela vai ser precedida, né? Quando libera esses hormônios do estresse, pode dar taquicardia, mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, sensação de formigamento nas extremidades, sensações de desmaio, sensações de parece que está andando no ar. Então, a enxaqueca, ela nunca é a dor de cabeça. Inclusive, tem enxaquecas que nem tem a dor de cabeça. Tem todos os outros sintomas, mas não tem a dor de cabeça. Tá? Então, ela vem sempre precedida. É comum a pessoa falar para você, um tempo antes, eu vi luzinha, estrelinha, vista embaçada, ouvido tampado, sonolência, lacrimejamento, sensação de falta de energia. E um tempo depois vem a dor de cabeça. Então, isso precede a dor de cabeça. Então, erros de comportamento alimentar, longos períodos sem comer, comer alimento que dá pico e queda de energia, como doces isoladamente, com o estômago vazio, cafeína com o estômago vazio, dá pico e queda de energia. Então, desbiose com prevalência fúngica, aumenta fungo no intestino, fungo produz substância hipoglicemiante e pode ser um dos grandes desencadeantes de enxaqueca, né? E a hidratação? Isoladamente pode ser um fator, né? A falta de hidratação. Água. Ai, meu Deus do céu. Quando você sente sede, o organismo já está em torno de 20% desidratado. Só que o primeiro órgão que desidrata é o cérebro. Olha, né? gente, que... E a hidratação adequada, ela aumenta a oxigenação cerebral. E quando aumenta a oxigenação cerebral, aumenta a captação de glicose pela célula nervosa, né? Melhorando formação e ação de neurotransmissores e evitando queda de energia, né? Para o sistema nervoso central. Eu tive uma professora, ela era ótima, ela mandava todo mundo tomar um copo de água antes da aula. Sábia, né? Com certeza, já dá uma melhorada. Eu até falo muito para os meus pacientes, quando começa a sentir essa sensação, antes de pensar, bebe. Isso. Pega a água e toma. Uma coisa tão simples. E respira. E come uma fruta. Aí é perfeito, né? Então, realmente... E você sabe que no meu livro de Nutrição, Saúde e Fertilidade, eu sou tão apaixonada pelo magnésio que eu coloquei justamente uma imagem da hemoglobina e uma da clorofila. O nosso sangue, e eu digo assim, o sanguinho da planta. E nós temos o ferro, por isso o sangue vermelho, e nós temos o magnésio, porque todo mundo pergunta assim, onde tem magnésio então? Verde. Gente, sempre. Folha verde, né, Denise? Folha verde, feijão, e aí as tem leguminosas, vários, né? Mas feijão, o verde é lentilha. gritante. Tá na dúvida? Olha pro verde o que tem. E como a Denise sempre diz, né? Salada no almoço e no jantar, folha verde como remédio. Crua. Antes de prazer é remédio, né? E em que bom assim que é gostoso, como fruta, né? É fundamental, né? Muito muito bom. Mas olha, eu achei justamente super importante. Primeiro porque eu lembro que num programa anterior que nós gravamos, você falou daquela situação do paciente que às vezes nem percebe o que ele está sentindo. Porque às vezes a gente faz uma anamnese e a gente pergunta, primeiro que ele fica olhando assim, que pergunta é essa, né? Por exemplo, que né? isso tem a ver com a nutrição? Tem a ver, não, o que tem a ver comigo que eu vim fazer outra coisa? E é interessante quando eles voltam que aquilo é um alerta, que depois eles falam,
Nossa, eu não sabia que eu estava tão mal, porque depois que a gente fica bem, o corpo... porque o corpo é uma obra-prima de Deus, né, Denise? A gente que estuda, não é lindo? A gente é apaixonada, né, principalmente quanto mais a gente vai aprofundando assim, a nível molecular, tem tudo para dar errado, dá tudo certo. E nós fomos feitos para funcionar e não para não funcionar. Exatamente. Mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Retornando ao programa Mais Saúde, sempre com esse objetivo, né, de levar saúde para a população e graças a essa abençoada TV Canção Nova, sem precisar de patrocinador. Quem faz essa comunidade acontecer e podermos ter programa dessa qualidade é você. Então, desde já, muito obrigada pela sua colaboração. O Roque já diz assim, que não que todo mundo tem obrigação de fazer doação para a Canção Nova, porque ele fala, gente, quantas pessoas se beneficiam dessas informações. Então, realmente, seria um tributo até poder estar realmente colaborando. E, gente... Sabe as 2 moedas da viúva? É bem por aí. Porque, não, quando eu ganhar na loteria, eu vou dar um presente para... Não, gente. Todo mundo um pouquinho. Faz um arrastão em casa, dá uma olhada em todas as gavetas, vê quanta moedinha você não vai achar. Vai ver você hoje na sua casa, você vai ficar boba, porque é moedinha de tudo que é jeito. Mas, então, retornando, agradecendo... tudo que você faz pela Canção Nova, na compra do material de evangelização, o porta a porta, pessoal lá de Portugal também, um beijo muito querido. E me conta, porque tem alimentos que são clássicos, né? Pelo menos para nós, e é típico. Hoje eu atendi uma paciente que veio por causa de dor de cabeça. Adivinha o que ela mais ama? Suco de laranja. Ou limão? Suco de laranja. Ou é laranja ou é limão. Exato. Que são os cítricos. Família citrus. Que não é porque é ácido. Né? Existe uma confusão enorme em relação a isso, né? Como que você explica para o seu paciente, para ele entender que aquela coisa redondinha que quando corta tá cheio de gominho? Então, porque a gente coloca, por exemplo, a laranja-lima, ela não é ácida e é cítrica. O abacaxi é ácido e não é cítrico. Então, o cítrico é aquele que tem carinha de laranja. Então, é a laranja, o limão, a mexerica, o pocã, a laranja-lima. Esses alimentos têm várias substâncias que podem ser desencadeantes de dor de cabeça. Olha que interessante. Tá? E de enxaqueca, inclusive. Então, tem fenóis, tem salicilatos, tem histamina, tem aminas biogênicas e tem salicilato, eu falei, aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas... E a octopamina também, né? Então, a octopamina é uma dessas aminas biogênicas e a sinefrina é outra. Essas aminas biogênicas, elas são excitatórias de célula nervosa. Mas o grupo da laranja também tem substâncias que pode inibir enzimas hepáticas. Enzima como a sulfotransferase, a SULT1A. Essa enzima do fígado, ela é responsável por eliminar do organismo as catecolaminas, que são os hormônios do estresse, e os fenóis. Então, quando a pessoa, imagina a situação, a pessoa está muito estressada, vai lá e toma um copo de suco de laranja ou de limão. O que acontece? Inibe essa enzima, não consegue eliminar os hormônios do estresse produzido. Então, isso pode levar, segundo, obviamente, a predisposição genética, desde enxaqueca até acidente vascular cerebral ou hipertensão. Uau! Né? Então, quando existe alguns desses sintomas, a enxaqueca é clássica dos cítricos, é importante tomar cuidado com o consumo diário desses alimentos. Assim como derivados de leite, soja, o glúten. Algumas pessoas, o milho. Algumas pessoas, o milho, principalmente se você vê junto problemas ou bronquite ou problemas intestinais, né? Amendoim é comum. Nossa. Né? Então, de alimentos, eles costumam ser os principais desencadeantes. Existe individualidade, tá? Então, os alimentos, esses são os mais comuns, mas a gente tem também aquelas substâncias excitatórias, que é o tal do glutamato monossódico, presente em coisas que você não sabe, porque nem obrigatório é colocar no rótulo, né? Aditivos químicos,
né? Que também podem ter essa ação de inibir enzimas que eliminam toxina, assim como cafeína excitatória. E feniletilamina é uma substância presente no chocolate. É no chocolate, no cacau? É, no cacau. Tá. No cacau. E faltou uma, aspartame. Tá? Então, essas substâncias, elas são consideradas neurotóxicas, elas são excitatórias de célula nervosa. Então, você imagina uma substância excitatória de célula nervosa numa pessoa que tem deficiência de magnésio, de zinco, de coenzima Q10, porque enxaqueca é chamada doença mitocondrial. A coenzima Q10 é um nutriente, a vitamina B2, o magnésio, ferro, o complexo B, são nutrientes que são necessários para a energia dessa mitocôndria, que é onde produz a energia de todo o nosso organismo, em cada célula. Então, a hora que você tem deficiências nutricionais, aí você pode, por isso essa doença é chamada mitocondrial, então essas deficiências de nutrientes que são necessários para esse processo podem ser desencadeantes também da enxaqueca. Aí volta para o processo da alimentação. Perfeito. Né? Quer dizer, qual é o teu consumo desses alimentos fontes, dessas vitaminas, desses minerais, dessas substâncias que vão efetivamente fazer todo o trabalho de proteção, de formação e de função do organismo. Inclusive, nessa família tem a tal da toranja, que é o grapefruit, né? Isso. Que nos Estados Unidos se come muito, e aí o pessoal chique daqui quer comer grapefruit, né? Não é muito do nosso hábito, mas quer, porque é chique. É a pior delas, não é? Porque, inclusive, ela tem... Até pelo processo de inibição das enzimas do fígado. Exato. E aí você vê hoje em bula de remédio que evite o consumo da toranja ou do grapefruit por essa inibição. Então, as pessoas não se dão muito conta, mas, gente, tudo que a gente come tem a ver com o nosso organismo, né? E isso é uma coisa que é quase regra. Né? Não só para enxaqueca, como doenças do neurodesenvolvimento, mesmo autismo, TDAH e tal. Tanto é que você tem um consenso mundial em doenças do neurodesenvolvimento, que é sem glúten, sem leite, sem soja, sem açúcar. Eu colocaria sem cítricos. Em todos os sintomas que envolvem sistema nervoso central. E você, Denise, foi quem, pelo menos eu creio que foi numa aula sua, que você disse que crianças, nem laranja-lima, numa determinada fase do início da introdução alimentar, né? Você pega um alimento de alto potencial inflamatório para uma criança que ainda está com imaturidade imunológica. É isso que deve dar para a criança? Jamais. Não, antes do primeiro ano de vida, gente, jamais. E o que o pediatra, primeira coisa que pede para dar? Laranja-lima. Né? Então, é a falta de conhecimento da nutrição. Né? Quer dizer, não conhecer nutrição. Quando conhece nutrição e você associa nutrição e imunologia, então você já sabe que esses alimentos deveriam ser evitados nesse primeiro ano Denise, de vida. por exemplo, aí o pessoal vai, agora tá na moda o nutrólogo. Mas o nutrólogo, ele é um médico que estudou 1 ano de nutrição, não é isso? Para fazer a especialidade. Nem isso. Nem isso. Então, gente, cuidado, porque quem entende, né, de nutriente e do como esse nutriente age dentro do organismo é o profissional nutricionista. Com né? certeza. Então, valorize esse profissional, porque tem gente boa, né? Tá tudo bem, não tem gente que não é legal em qualquer métier. Mas o nutricionista, você vê com o tanto de informação que a gente tem hoje acesso pela internet, quantas você não deve ouvir que foram estudar nutrição por sua causa. Montes. Então, hoje eu gostaria de, além de agradecer... Denise, você quer mais algum recado sobre algum outro nutriente? Porque, na verdade, eu sei que os cítricos foi muito importante a gente falar, mas você já falou também do sem leite, do sem glúten, etc. A gente já falou. Tem mais algum que você gostaria de comentar? Não, eu acho que o mais importante é isso, é pensar que um dos grandes processos desencadeantes de enxaqueca é a hipoglicemia. Perfeito. Então, presta sempre atenção nesse processo de não ficar longos períodos sem comer, manter a hidratação adequada, não comer carboidrato refinado, açúcar, cafeína isolado, porque são desencadeantes. São alguns detalhezinhos que quando você vai somando tudo isso, você vai conseguindo mudar as causas, né? Aí você pega aquela anamnese que te traz um recordatório assim, um cafezinho no meio da tarde, com aspartame de adoçante e uma bolachinha daquelas, né? Cheia de glúten e mais nada. Bom, gente, eu hoje, justamente depois de tudo isso,
eu gostaria de terminar o programa com um momento de espiritualidade, porque é muita coisa, a gente precisa rezar muito. Agradecer ao Padre Eliano que vai finalizar o nosso programa com essa palavra. Agradecer você, Denise, uma bênção na nossa vida e esperar vocês no próximo Mais Saúde. Minha saudação a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. É fantástico nós podermos focar na nossa vida o processo da nossa santificação. A palavra de Deus ensina que nós devemos trabalhar pela nossa salvação. Então é graça de Deus e esforço humano. Nós precisamos colaborar com a graça. Por isso, esse momento de reflexão é tão importante no programa Mais Saúde. Eu quero refletir com você a 8ª bem-aventurança. Mateus 5, versículo 10, quando Jesus vai dizer: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar convencidos que em muitas situações da nossa vida nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar a injustiça. Aqui a perseguição é por causa da justiça, devido à fidelidade ao querer de Deus, devido à santidade, à obediência à vontade de Deus. Então existe essa retidão, mas isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. Às vezes nós estamos fazendo bem e nós achamos que por causa disso tudo vai ficar na total harmonia. E essa não é a verdade da nossa existência e também não é assim que Jesus está tratando com os seus discípulos. Nós vamos enfrentar tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter essa confiança. Então essa bem-aventurança mostra que nós devemos não desanimar, devemos nos manter firmes, confiantes, com saúde tanto física como também espiritual. Tenham a certeza, o reino de Deus será vosso. Nós não vamos encontrar plenitude nessa terra. Portanto, lidemos com as situações com mais confiança. Que Deus te abençoe profundamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.